Olá, eu sou a Gessiara, estou aqui para compartilhar contigo uma palavra direta de Deus para os nossos corações. Eu gostaria de falar sobre este momento que estamos vivendo, é algo inédito para a nossa geração, um momento de isolamento social, de pandemia, onde o medo e tudo que a gente está vivendo de perdas, seja financeiras, seja perdas de vidas, tem causado em nós alguns sentimentos e tem trazido à tona até mesmo alguns distúrbios psicológicos, como ansiedade e depressão. Augusto Cury, um renomado psicólogo, que você já deve ter visto ou ouvido falar em algum lugar, ele define a depressão como o último estágio da dor humana, que é a dor na alma. E esse estágio, essa situação, essa doença é algo que pode afetar qualquer um de nós. Por isso eu gostaria de compartilhar contigo uma palavra neste momento. A depressão é um distúrbio afetivo caracterizado pela queda do humor, desproporcionalidade da tristeza. Muitas vezes acontece algo que nos afeta profundamente, pela perda de sono ou pelo sono excessivo, pela perda da concentração, entre outros sintomas. E com a pandemia, com tudo isso que estamos vivendo, está sendo registrado um aumento gradativo de pessoas acometidas por essa doença. Mas a depressão não acontece só em momentos como este. A depressão é algo que está em nosso meio, que acontece com pessoas ao nosso redor há muitos anos. Inclusive a própria Bíblia relata momentos que servos de Deus, pessoas com intimidade com Deus, passaram por momentos de depressão. O renomado Instituto Schaeffer dos Estados Unidos estima que cerca de 65% dos líderes religiosos sofrem de depressão. E isso tem se tornado cada vez mais visível pelo número de suicídios que nós temos visto nos noticiários. Davi, Ana, Moisés, Jó, Jeremias, Elias, todas essas pessoas passaram por momentos de tristeza profunda, passaram por momentos em que viveram esses sintomas. E mediante a tudo isso, percebemos que a depressão pode afetar qualquer um de nós e nós precisamos falar sobre isso. A maioria já sofreu ou ainda sofre alguns desses sintomas e isso não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Em 1 Reis, nós vemos um relato de um período depressivo do profeta Elias. No capítulo 19, do versículo 1 ao 4, podemos ler o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou a mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Elias tinha vivido o sobrenatural de Deus. Ele tinha confrontado e matado 850 profetas de outros deuses. Ele tinha orado ao Senhor e o Senhor enviou fogo do céu. Ele tinha orado ao Senhor e o Senhor ressuscitou o menino. Ele orou e por 3 anos ficou sem chover naquela terra até que ele orasse novamente. Mesmo com esse histórico de acontecimentos sobrenaturais, Elias, no momento em que ele temia pela manutenção da obra do Senhor, se deixou levar pelo medo. Ele desejou morrer, se isolou e dormiu. O sono, segundo a psicologia, muitas vezes pode ser uma forma de fuga da realidade, uma forma que a nossa mente acha de desligar os pensamentos ruins. Assim como o excesso de sono, a falta de sono também pode ser um sintoma. Muitas vezes nós estamos com os pensamentos tão acelerados, com tantos pensamentos, tantas preocupações, que a gente não consegue dormir. E isso é um sintoma de ansiedade que pode levar à depressão. Elias chegou nesse estado. Ele se cansou, ele dormiu, ele desejou morrer. Mas o que vemos a seguir é um Deus que cuida dos seus. É um Deus que sempre está presente, estende a sua mão para nos auxiliar. E eu gostaria de dividir a forma como Deus tratou Elias em 5 tópicos que nós vamos falar a seguir. Ainda no capítulo 19 de 1 Reis, dos versículos 5 a 8, nós vemos que Deus não censurou Elias pela situação que ele se encontrava, mas ofereceu suporte, enviando um anjo para encorajar Elias.
Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nós queremos ser fortes e queremos resolver todas as nossas lutas, todas as nossas guerras. Mas o Senhor coloca em nossos caminhos pessoas para nos ajudar. Ele capacita tanto profissionais da área de saúde, quanto pessoas da própria igreja para estar dando suporte, pessoas que são espiritualmente maduras, que agem conforme a palavra. Com certeza, do seu lado tem uma pessoa que pode te ajudar. E se você não tiver essa pessoa para te ajudar neste momento, conte conosco. Mande-nos uma mensagem em nossas redes sociais e nós estaremos aqui de braços abertos para lhe dar o apoio que for necessário. E nós temos então o segundo tópico. O anjo chegou para Elias e deu-lhe pão e água. O pão e a água, ele tem uma simbologia muito especial na Bíblia e eu quero ler aqui um versículo contigo. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em Isaías 53, do 3 ao 4, lemos, falando profeticamente sobre Jesus. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Em João 7,37, ele afirma: quem tem sede, vem a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Essa água que flui de nós a partir do momento em que vamos até Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi nos enviado não somente para nos consolar, mas para fazer com que nós possamos transbordar em outras vidas. Então, talvez hoje você não está passando por um momento de depressão, talvez hoje você não está passando por esse sintoma, mas a minha oração nessa noite é que você tenha o Espírito Santo de forma que você leve essa mensagem para mais alguém, de forma que você transborde na vida de mais alguém. E se você ainda não conhece Jesus Cristo, este é o momento. Aceite Ele em seu coração, encha-se da palavra do Senhor, arrependa dos seus pecados e com certeza o Espírito Santo fará você transbordar. Ele consolará o seu coração, Ele te dará todo o conforto necessário e fará com que você seja bênção em outras vidas. Ao invés de você estar nesse momento de depressão, você será usado para tirar outras pessoas dessa situação. E no terceiro tópico, eu quero falar contigo sobre o que o anjo fez a Elias, encorajando ele. Pediu para que ele se levantasse, comesse e deixou claro que ele ainda tinha uma grande jornada pela frente. E é isso que eu quero fazer contigo neste momento. Saiba que não é o fim. Você ainda tem muitas coisas para viver. Você é importante para muitas pessoas. Tem muitas coisas que você pode fazer para ajudar outras pessoas. Neste momento que você está passando, você tem aprendido coisas que você pode utilizar para abençoar pessoas. O seu testemunho pode abençoar pessoas. Então se organize, se levante, faça exercício físico, leia, organize sua casa, organize sua mente, movimente-se. Isso com certeza fará com que você tenha um renovo das suas forças e consiga seguir adiante. Nós falamos no início sobre o sono que Elias teve, que era aquele sono de fuga. Mas logo após ele se alimentar, então ele teve outro sono, mas dessa vez foi um sono reparador, onde ele se reorganizou, onde ele reuniu forças para seguir em frente. Então é necessário ter um tempo de descanso, tanto corpo quanto alma, quanto espírito. Então descanse o seu corpo, descanse os seus sentimentos, procure organizar os seus sentimentos e descanse o seu espírito em Deus. Descansar em Deus, confiando que Ele tudo pode, que Ele tudo sabe, Ele tudo vê, com certeza fará uma grande diferença na sua vida. Você verá que as coisas fluirão a partir do momento que você entregar tudo nas mãos de Deus e descansar realmente. E este foi o quarto tópico. Vamos agora para o quinto tópico, que é onde Deus estimula Elias a falar sobre seus medos e preocupações. No momento em que Deus pergunta para Elias: "Que fazes aqui?", é óbvio que Deus sabia o que ele estava fazendo ali.
mas Deus queria que ele falasse, que ele extravasasse, que ele colocasse para fora tudo que estava sentindo, que ele compartilhasse, desabafasse mesmo naquele momento com o Senhor. E isso é muito importante. Nós já falamos aqui que Deus coloca pessoas do seu lado para que você possa se apoiar, para que você possa compartilhar, mas saiba que Deus também está com ouvidos abertos para você. É muito importante que você tenha um momento a sós com Ele, que você chore aos pés do Senhor. Não chore em redes sociais, não chore para pessoas que só estão curiosas com o seu sentimento, mas chore aos pés do Senhor, porque Ele sabe o que você está sentindo e Ele é capaz de penetrar no profundo da sua alma para te dar um refúgio, para te dar um conforto e um consolo que você tanto precisa. Lembre-se, você não está sozinho, você não está aqui por acaso, você tem um propósito, você tem uma missão. Em Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao 13, nós lemos: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Acima de tudo, mantenha viva a esperança, como está escrito em Romanos, capítulo 8, dos versículos 15 ao 18. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim do Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, Pai, pois seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo traga uma aplicação dessa palavra no seu coração. Curta, compartilhe as nossas redes sociais. Você pode nos ajudar a fazer com que essa palavra alcance mais vidas. Ajude-nos nessa causa, com certeza fará uma grande diferença na vida de muitos. Tchau!